E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Tchan, tchan, tchan. Abre as câmeras! Mais uma contratada? Ou uma Temos convidada? mais uma contratada do Pod Nosso. E tu vê que é nova porque tá bem vestida, Bem linda. vestida, como a gente começou, né? O cabelo todo escovado. Ela veio bem com a gente começou assim. Eu tô muito Olha assistindo. só, mãe, foi pra Uma homenagem. Era assim que a mãe da Cal. Era assim isso que eu tava queria falando, que minha tu- filha. Era disso que eu tava Enrolado. falando. Bonita. A gente começou assim, né? Sim, começou começamos. bem? Durou pouco, mas começamos. Durou o quê? Que só os que a gente gravou tudo junto depois, a gente... De qualquer Mas- jeito. Mas estão todas lindas. Obrigada, Sim, Mari. amiga. Obrigada. Estamos aqui neste quadro novo que se chama Pod Lover Pod convidada. Lover Convidada. Gente, a gente inventa o quadro, os outros não prosperam, a gente A inventa gente um faz outro. um e muda o nome, Aqui faz quem outro. sabe faz ao vivo. É isso. E esse é o quadro Pod Lover Convidada. Dada. Meu Deus. A gente devia ter combinado o nome antes, né? Vai ficar convidada ou convida? É, convidada eu acho que ficou um pouco mais Mas é que divertido. Pod Lover convida, não dá, porque daí Ah, ela porque tá ela dando. mesma tá aqui, Não, né? É Pod Nosso convida daí, no Pod caso. Nosso Convida já tem. Eu acho A que esse é um gente quadro. tem? Claro que Tem. sim. Ai, Ah, A gente- é o nosso antigo quadro. É o... Não, calma, é que hoje vai vir uma novos Pod episódios. Lover. É uma convidada Pod Lover. Isso, daí É. o nome do quadro pode ser Pod Lover. Pod Lover. Porque a fechou. gente teve até porque um... o último era os Pod Lovers. Com Os várias. Pod Lovers estão invadindo. Já pensou se a gente começa a trazer mais? Deixa aí nos Uhul. comentários se você quer vir aqui, sentar aqui igual a Mari. A gente tá Dá certo, pagando ó. bem, né, Mari? Eu comecei assim, comentando. tô Comentando aqui. e tá Viu? aqui. Já Tá vendo? recebeu teu Pix, a gente paga bem. Né? Coitada. Não ilude. Vamos começar. Nós temos muito trabalho hoje. Apesar dela não ter trazido um lanchinho pra gente, que ela Sim, disse que eu pensou em esqueci. trazer. Esqueci. É. Mas vamos Confesso. seguir, né? Faz Mas parte, podem já ter o quê? marcamos. Pod lovers melhores. Pode. Você pode ser uma pod lover melhor. Faça como eu. Folgadas, né? Folgada Cara, era demais. pra gente dar um Já café. trouxe pra- aqui pra Tu já quer, trouxe amiga, o um café, conteúdo. uma água, porque o Obrigada. teacher A minha arruma tá aqui. pra ti. O Tá, teacher, eu a gente já deu uma recebi. aguinha A aqui gente só. deu uma água. É só o que a gente tem. E um calor, né? E o ar não tá funcionando. Mas amém. Vamos lá. Estamos aqui com Mari Merim, nossa pod lover de carteirinha. Segundo ela disse que pode carteirinha. fazer qualquer pergunta que ela sabe, as piadas internas, ela sabe tudo. Então a gente preparou, Mari, um quiz, tá? Meu. Vamos lá, então. né? Aquela... Começando pela risada de chaleira da boa, boa. Tem vários, né? Tem vários episódios importantes na nossa Tem. carreira. Verdade. Teve a molequinha. Como foi que eu a molequinha. descobri Ai, se ai, a minha ai. bolsa tinha estourado ou se eu tinha feito cocô? Viu esse? Ai, eu vi. Como foi que eu descobri? Olha a Larissa negativa. Meu, Ó, mas estourou uma coisa em mim. Estourou uma coisa. E saiu Ela uma coisa quis de mim. levar- tava em isso, que eu casa, achei né? bem ruim. Tava em casa. E como foi que eu descobri se era cocô ou a bolsa estourada? Qual foi a estratégia? Tu cheirou? Tu lambeu? Meu Deus, Ô, tu Mari. lambeu? Cheirou, né? Eu fiz, mas teve uma coisa Tu que lambeu? deu certo. Não lambi, mas Ah, eu tá. cheirei. Cheirou, Sim, né? claro. Eu lembro que tu tava sozinha, daí tu ligou desesperada pro Geis, que o Geis não tava em casa. Gente, Eles estavam em tava no aula. escritório. Viu? Teve vários episódios importantes na nossa carreira. Teve. Molequinha, tudo com a Cal, amiga, tudo tu. Tipo, entendeu? Relva. Não, teve de vocês. Tu que ficava falando do teu intestino, que não sei o Ah, quê. mas Ai, é verdade. Esse meu é tranquilo, perto dos teus. A não, Letícia tu não pode dormir Eu sou sem dou olhar risada. por baixo da cama. Ah, senão nossa, é uma esse cama é antigo. boa. Fazer xixi, ela vê Esse se não é tá vindo antigo. cobra. Isso. Não, e esses dias nós na cozinha, e daí uma pessoa olha pra mim e diz assim: Letícia, tu faz cocô normal como a Cauane? E eu, como? E ela falou assim, porque a Cauane falou num pod nosso, eu não posso fazer porque eu tô de vestido. Mas sabe, perna de índiozinho? Ela falou que faz cocô assim. Eu nunca falei isso, eu não faço isso. Mas as Carol, pessoas já eu estão nunca ouvi começando a isso. enlouquecer. E estão começando a inventar coisa. Não, era uma afirmação: tu faz cocô normal como a Cauane? Eu falei, Gente, eu nunca disse isso nesse podcast. Eu não lembro faço, também. Eu faço sentada, gente. Que foi aquele papo que eu entrei também, perguntaram como que eu faço cocô. Não foi da cozinha? Isso, tu entrou depois, é. Por causa da Sim, cobra daí era gigante. esse o papo. Não, olha, já tá tomando desdobramentos, proporção. proporções Não, gente, chega, não inimagináveis, podemos mais falar insalubres. sobre isso.
Expor as coisas Mas dos no outros. final sempre fica muito séria, né? Diz o meu marido hoje pra Eu mim. já chorei, já. A Letícia, mas assim, tem algum momento que vocês falam sério, que tem um Nossa, conteúdo? os maridos Eu não falei, acreditam em nós. Tu me Fala, escuta, vai lá, respeita. escuta. Ô, Mari, teu marido ouve por tabela? Ah, ele não Ou ele não consegue tá ouvir junto? por causa que, como ele tá trabalhando, meus horários de escutar vocês vão comigo pra academia e nas ruas de Joinville. Ah, Sempre então que eu tô tá com pago, fonezinho. galera. Tá pago já. Não precisamos mais ir, tá pago. Ela vai na academia. Não, mas eu queria que ele Não. ouvisse alguns até, era bom. Até alguns mandam assim, uma indiretinha. Assim. Eu já sei, tem umas que ligam assim, tipo, em casa, como que não quer nada, sabe? Já assisti, mas já assisti de claro, novo. e daí deixa eu Arruma ouvindo bem certinho a rodando. minutagem ali. Claro. Play. Muito bem. Estamos aqui com a Mari. A Mari é uma pessoa, assim, que ela já tem muita intimidade com a gente, porque é de muitos anos, né? A gente estava até conversando aqui. É de muitos anos que a gente conhece a Mari. Sei lá, 1900. 11. Era lá naquela. Na lá na Anitta? Anitta Garibaldi. Não na de cá, na Anitta mesmo. Lembra que andavam de skate dentro? Vocês Nossa. foram colegas de flauta. Também. Sim. Meu Deus Não, do céu. eu mesmo com a Mari. A Lari tinha aula antes do Vocês que eram- Teacher, traz a Meu flauta. Deus, amiga. O teacher trouxe a flauta. Eu já pra toquei vocês com a tocarem Lari, com a agora. Cal, eu já toquei também no já GD. tocamos também flauta, é verdade. Meu Deus, tu toca Nossa. flauta também. Toco, eu era prof de Sou a flauta. única pessoa que não toca flauta no ambiente. A Cal fez anos de flauta também. Mas a Lari tocava transversal. Eu toquei, Transversal. depois eu fui pra Eu transversal. dava aula da soprano e da contralto. Minha primeira profissão dava É aula de verdade, eu me teoria lembro, tu já falou isso, musical é. e flauta, guria. Muito bom. E com a Mari, então, eu nem conheci o Lipão. Uhum. E daí Imagina, a gente era eu conheci adolescente. o Lipão porque ele estudava com a minha irmã. Nossa. É o que no a gente tá ensino falando médio. de... Nossa. Tô falando 2004? Por aí. Menos ainda. Lá no Senai. Uns 2000, 2003, por aí. Tu tá com quantos anos, Mari? 32. Eu tenho 33. Não parece? Não parece. Uma menininha. Faz tempo. Então, Pastor prega sobre aparência e a pessoa não parece. Cheia das coisas. achei... Cheia das publi. Não né? parece. Não parece. Dura, né? Então, gente, por isso que a Mari tá aqui, né? Não por isso, né? Óbvio. Não por isso. Eu queria dizer assim, por isso ela aqui tá íntima, A gente sabe que não né? é uma louca que vai falar, que também não dá pra pegar qualquer Aí o que, que só as porque pode lá? Vou pensar lover. que a gente deixou elas falando na TV porque elas eram loucas. Porque a gente ia cortar. Quer dizer, A Não, internet elas- caiu, a internet caiu. Próxima. passando um Meu, tá uma chuva! Tá, porque elas não são de Joinville. né? Não, elas não são de Joinville. Só uma que a gente descobriu na hora. Mas enfim, estamos nesse quadro Pod Lover e a gente quer começar perguntando, porque daí quem vem de Pod Lover, tanto lá nas meninas que assistem, que falaram pelo vídeo, quanto a Mari que tá aqui, representam todas as outras. Então tem uma responsabilidade gigantesca aqui hoje. Sim. E eu quero perguntar pra ti, qual que é a tua experiência com o Pod, né? Tu já falou pra mim, mas eu quero que todo mundo ouça, né? Como que tu conheceu e assim, o que ele representa pra ti? Como que é pra ti e pras outras meninas que ouvem também? Oi, então, pra vocês. Gente, eu tô me achando de estar aqui nesse vazio. Tá super combinando com o cenário. É verdade, né? Proposital, eu acho. Eu, na verdade, né, mais escuto do que vejo. Mas eu já seguia o canal da Lari há muito tempo O atrás. Mibilisca. O Mibilisca e tudo mais. Já seguia no YouTube. E daí, eu tava um dia... Eu gosto muito de podcast, então é uma coisa que eu consumo muito. Então, o tempo todo eu tô ouvindo, o tempo todo eu tô fazendo alguma coisa, como eu passo, tipo, o meu dia mais sozinha, né? Daí eu sempre gosto de escutar, de estar me edificando, né? E daí eu escutava alguns podcasts, daí eu pensei um dia, o que elas estão fazendo? Será que a Lari tá fazendo alguma coisa? Porque eu lembrava que tinha os devocionais. Sim. Só que no YouTube é ruim porque você não consegue, né? Aí eu peguei, abri o Spotify e coloquei Larissa Estrada. Daí achei, comecei a ouvir. Daí, gente, me apaixonei. Sério, assim, agora só dá... Tu lembra se tu começou lá do começo, não? Ou tu já chegou no não dia da lembro. semana? Não lembro. Eu não lembro. Eu sei que daí depois eu coloco assim agora, tipo, não ouvidos. Tá? No caso, tá praticamente todos reproduzidos. quase. Olha, maratonou. Eu fui maratonando, assistindo. E, é muito leve, né? Muito leve, é muito engraçado. Ao mesmo tempo, é muito profundo. Então, às vezes eu tô na academia, assim, eu tô rindo sozinha. Acho que as pessoas pensam até que eu sou meio maluca, assim. Eu começo a rir e, ao mesmo tempo, aprendo muito. Então, me identifico. Eu mando direto pra Cal. Eu falo, Cal, se precisarem de uma substituta pra cá, Se eu morrer, Eu me coloco eu à me coloco disposição. candidato. Porque é muita coisa, assim, né? Tanto na criação. Parecido, tu fala. é.
falo, não pode ser isso igual. Outras coisas com a Lê, outras coisas com a Lari também eu me identifico. E acaba que a gente se sente assim, ouvindo, mas aqui, sabe? Sempre tem Eu aquela respondo identificação. algumas coisas, inclusive mentalmente. É Faz muito parte legal. da... É porque é leve e ao mesmo tempo edifica, né? Então, tipo, não é aquela coisa que tu tá ouvindo sem ter um significado, sabe? Tu escuta pra aprender. Às vezes tem alguns que eu volto, reassisto. Tem outros que eu, né, tipo, esse aqui é... Sei que eu vou dar umas boas risadas, daí eu escuto de novo. E tô aí maratonando ainda. Tem alguns que eu não assisti ainda. Descobri essa semana que eu fui colocar lá. Porque daí, às vezes, eu também escuto os devocionais, que são também muito bons. Daí eu vou mesclando. Daí Que virei legal. uma podlover de carteirinha. Legal. É isso aí. Do Spotify. Do Spotify, é verdade. Spotify, Agora também. que eu tô correndo na esteira, daí eu coloco pra ver vocês. Porque daí, tipo assim, eu não vejo o tempo passar, sabe? Sim, aí Porque você daí distrai. Assiste, é mais... Assisto, daí eu me distraio e passa rápido, assim. E senão- contempla as nossas belezas, né? Eu vejo claro, os looks, claro. porque às vezes a Lê sempre Que a gente nunca lembra de falar. repete. Pra quem está nos ouvindo, Larissa está com tal roupa, a Lê sempre lembra. A gente nunca repete Atualiza os os do nossos looks, Spotify. tu já deve ter observado. Nunca repito. Não, hoje eu peguei, Eu já usei abri o esse aqui 5 celular. episódios. Eu abri o celular e comecei a ver o que pra não ficar igual. Porque, claro, a gente tá gravando, daí já fica 2 vezes. Eu digo, já vou 2 vezes, mas daí 2 mais gravação é 4 vezes com a mesma roupa. Aí olhei uma olhada lá pra ver qual que é a amiga, situação. mas tu tem roupa então, hein? Poxa, eu não. É que, mas ela, trocar é que ela tava combinação, naquele né? podcast lá que veio a consultora Carol. de moda. Da Carol. Não, mas é porque daí pra trocar a combinação vinha exatamente igual, entendeu? Sim. Mas Aí qual fui pra lá, onde dei que olhada. vem exatamente igual? Esse vestido mesmo Eu é já- foi da uns barriga ainda. 5 episódios que eu usei esse vestido. Depois e eu tô tão nem lá aí, que eu tenho comentando. máquina, eu lavo. Aliás, não sei o que lavo. Lá em casa o Geise que lava as roupas. Ele Poxa. lava, bota pra secar e eu guardo. Aliás, tô esperando, né, o capítulo de novo com os maridos. Muito engraçado. Ah, a gente o tem que povo estar bem, pede. de novo, a gente né? tem que estar bem E com psicologicamente. os filhos. A gente vai Pra fazer não com brigar os ao filhos. vivo. Ah, é verdade. Vai fazer com Hã? os filhos. Esse não saiu, né? Com os filhos, não. Não tivemos Só coragem. ideia. Não tivemos coragem. Criança é muito sincera. É que a Cal ainda tá na fase que eu não tô precisa se de boa. preocupar. Tipo, ela tá achando lindo. Ela queria que ia organizar. Eu ia organizar, mas deixei imprudente. Não pedi pra autorização das mães. Aham. Mas Agora não nas tive. férias dá, né? Porque estão Dá. tudo por aí. Verdade. Muito bem, muito bem. Vamos lá. A Mari, gente, por a gente ter acompanhado muito tempo, né? Acho que muitas fases, ou talvez as grandes fases da vida da Mari, a gente estava meio por perto, como amigas, né? Enfim, pessoas por perto, assim. E uma das coisas que eu percebo, assim, até olhando para sua história, e tudo que você fala, né? Que você já contou agora pra gente também, que a gente conhece também. É uma palavra que define muita coisa pra ti é processos, né? Sim. E acho que a gente já falou sobre isso. Já tem episódio de Já processos. deve ter falado. Deve ter, né? Cauane. Porque Eu nunca lembro os nomes. É, mas a Cauane lembra. Processos. Porque Sim, o processos é um negócio assim, a gente quer fugir a todo custo, né? Independente deles, por exemplo, o processo de nascer um bebê. Eu lembro claramente do momento em que eu falei assim, ó, gente, beijos, peguei minha mala, peguei o soro, louca, completamente Achou que ia fora de resolver. mim, e eu vou embora. Eu peguei o negócio na mão e vou embora com aquele vestidinho atrás aberto. Com E a o Felipe bundinha. assim, ó, eu lembro da cara do Felipe. Saindo do Darcy Vargas com a bundinha de Porta fora. fora, E eu lembro da cara do Lipo olhando assim pra mim, tipo... Tá brincando? Tá falando sério? Porque assim, eu não aguentava mais a dor. Então assim, a gente tem muito essa... Eu acho que é um pouco do inconsciente mesmo do ser humano. A gente não foi feito pra passar dor. A gente tá com dor de cabeça, a gente toma remédio, a gente tá pra parir, a gente quer ir embora. A gente tá nos processos na vida com Deus e a gente quer interromper. Porque, vambora, a gente para de doer. Porque se a gente sair, aí a gente encerra para a dor. E será mesmo que sair do meio do processo e ir embora é o que Deus tem pra nós? É o que Deus quer pra nós? Porque tem muitas coisas que nós só vamos aprender em meio aos processos, circunstâncias, lutas e dores. E olhando pra sua história, eu percebo muito isso. Você passou por alguns processos bem difíceis e desafiadores. Estou certa? Está certíssima. E aí, eu quero te dar essa liberdade e a gente pode conversar em cima disso, sobre as misericórdias de Deus, né? O quanto que Ele é misericordioso com a gente e
como foi pra você, até você chegar a entender a misericórdia do Senhor? Acho que as meninas não conhecem a sua história. E é legal dar uma contextualizada e a gente, então, conversa em cima disso. Tu começa por onde tu quiser. Tá. A história é longa, mas vamos resumir, né? Já que não dá pra ficar aqui horas. Mas pra quem não me conhece, né? Eu sou Mariana. Eu participei da onda, como diz a Lari, quando tudo era mato. Era mato. Era mato. É verdade. É, que agora não é. Agora é só Agora, coisa fina. minha filha, Agora a gente tem plaquinha, tudo. Tu viu? Nós Meu, estamos arrasou. chique. Só falta o ar É bom que a mesmo. gente tapou aquele... Volta o ar. É bom que a gente tapou ali, botou um pano preto, né? Meu Ficou Deus. bom. Ah, não era proposital, então. Pra dar uma nostalgia. Então eu era líder aqui, era muito envolvida, conheci uma pessoa, me casei até o Lipão que fez meu casamento, fiz tudo A gente certinho, sim. Foi, né, também, né, Lari? Foi, eu Sim. lembro da Mari. Só ler, perdeu, foi um festão. Aliás, eu conheci a Mari hoje. É, só da internet. pessoalmente, né? Ah, é verdade. E passei por tudo isso. No meio dessa história, a gente acabou saindo da onda. E foi quando ele começou a ter depressão. E junto com a depressão, ele começou a se afastar muito dos caminhos mesmo de Deus. E daí ele foi afundando. Foi um momento bem difícil. Eu falo um pouco mais detalhado no meu canal, que eu tenho um canal aqui no YouTube Já também. faz teu merchan, Já faz amiga. teu- A Mariana Mari é Emerim. influencer também. Ah, é, sou influenciadora. Já segue, bota aí, produção. É. arroba Tudo dela. Mariana Emerim. E eu falo um pouquinho mais disso, até porque a gente falou muito sobre a depressão, sobre esse processo todo que foi. Tu já era influencer na época ou não? Já era. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu tava na onda, eu era da OD Studios, né? Da parte de existia Oda vídeos. Studios. Da parte de vídeos, eu sempre amei fazer isso, assim. E aqui era muito legal. A gente tinha Onda Brother Brasil. É, Onda Brother Brasil. Aham, era Que era bom. tipo. A Mari... É, eu lembro. Lembra que eu usava peruca? Um pouco antes disso, a família da Mari é muito, assim, artística, né? É a família mais... que eu não deixo de ver os stories no Natal. No Ah, é Natal. verdade, tá Porque chegando, eles fazem hein? apresentação, É, jogral, tem, teatro. todo mundo assiste, é coisa lá. É conhecido na cidade, assim. É uma E ela é coisa prima do assim. Gersinho, pastor da Onda Floripa. Ah, sim, eu já vi os E ela é stories. prima da Aline, Claro, eu já vi os stories de Natal, do já vi. pastor Alex. Eu já acompanhei. Ela é prima do Gu, da Duda também, o Gu do legal. circo. Top. Dos- Tudo Todo mundo artista. interligado. É, Minha prima isso. também, né? Não é tua? Será que é tua? Siga. Se for procurar, Se meu for filho vai procurar. Mas enfim, daí. Meu, até me perdi onde eu tava. Daí me casei e tudo. A gente saiu da onda. E daí foi um processo muito difícil, assim, né? Meu, ele começou a se envolver com leituras, enfim, coisas que afastavam ele dos caminhos de Deus. E, por vezes, isso me afetou também. Porque, às vezes, a gente acha que tá forte, mas não tá forte o suficiente. E a fé, e a salvação é individual, né? Não tem a ver com mãe, com pai, com família. É você e Deus, né? E só um parênteses. E ele tava bem, vocês dois, né? Bem envolvidos, assim, na igreja, né? Muito Ele envolvidos. chegou a liderar Sim, tudo, ele né? tinha o GP, tudo. É, não era assim, veja que esses pontos importantes, assim, né? Às vezes a gente pensa, mas é uma pessoa que estava chegando, né? Quais são os perigos, né? Que a gente muitas vezes acaba se envolvendo e a gente pensa, não, sou super forte, não. Aquele que tá de pé. De pé, eu ia Exato, falar isso. e tipo assim, A Bíblia já nos não orienta, era né? uma pessoa que. Qualquer eu um digo é assim, suscetível, né? eu tô dizendo assim, no sentido de se afastar de Deus, né? Não, a gente tem que ter muito isso. O que combate isso? A gente ser orgulhoso. Quando a gente é orgulhoso, a gente dificilmente vai perceber o tanto que a gente tá. O que tá acontecendo com a gente? Porque fica em cima desse orgulho de dizer, não, eu tô bem. Né? Eu sei o que eu tô conheço. fazendo, eu não preciso de ajuda. O orgulho, na verdade, a Bíblia ele fala muito sobre o orgulho, né? O orgulho, ele é o que, de fato, impede as pessoas de conhecer a Deus. Porque não preciso, porque... E aí você percebe, né? Uma pessoa que liderava, crente, amava Jesus, né? Vocês casaram nesse contexto de Sim. duas pessoas que amavam a Jesus, né? E foi se deixando levar. Então, esse cuidado, eu acho que fica um alerta para todos nós, né? Sim. O cuidado que a gente precisa ter de estar muito perto de pessoas que amam a Jesus, onde a gente vai conseguir... De nunca parar de se alimentar, né? Porque às vezes a gente sabe que se a gente tem fome, a gente vai lá e come. Se parar de comer uma hora, o corpo cai, né? E a mesma coisa com Deus. Se tu para de se encher, se tu para de procurar, tu vai se afastando, Esfria, né? né?
Sim, siga-me. Siga. E daí. Siga-me. Vamos. Não, siga. E daí tudo, né? Várias coisas aconteceram, enfim, a gente viveu muitos momentos bons, muitos momentos ruins também. E daí ele foi entrando em depressão, e daí, mesmo com a ajuda, né, de psicólogo, de psiquiatra, o negócio foi cada vez mais ladeira abaixo, até que ele tirou a própria vida. E quando tudo isso aconteceu, antes disso, na verdade, ele pediu o divórcio pra mim, e ali o meu mundo caiu, assim, meu mundo despencou. Tipo, pra mim, eu não sabia mais o que fazer, né? Porque imagina, eu cresci na igreja, fiz tudo certinho, casei certinho, queria ter uma família. Sempre falava, meu sonho era constituir família, servindo a Deus, escola bíblica dominical, toda aquela coisa. E, de repente, tipo, divorciado na carteira de identidade. Gente, que coisa mais horrível que fica divorciada escrita, assim. E nesse tempo... Você tinha quantos anos? 28. E daí, nesse tempo que a gente acabou se divorciando, depois que daí ele veio a tirar a própria vida, né? E nesse tempo eu vivi o processo todo de luto. De pensar assim, meu, será que eu vou me deixar levar por não mais acreditar em Deus? Ou será que eu vou me agarrar nessa fé que eu sempre tive, mas que, poxa, Entrou por em que crise, eu? né? Sabe, assim, tipo, por que eu? Logo eu que fiz tudo tão certinho. E o engraçado é que eu lembro que às vezes, em GPs, em qualquer coisa que eu ia dar testemunha, eu falava assim, ai gente, meu testemunho é tão chato. Eu falava, porque eu era um espermatozoide gospel, eu falava. Família Nasci crente. louvando a Jesus, eu aprendi a ler na Bíblia. Então, tipo assim, né, fiz tudo certo. Eu até falava assim, não tem muito... Muita aventura aí uma no meio. aventura. Uma droga, uma balada, uma coisa assim, né? Pra dar uma coisa... Aí Deus falou, Ah, então tá. então tá Não bom. tinha nem percebido, é mesmo. Mas eu acho engraçado e curioso como a Deus até usa essas coisas na vida para passar por esse processo que eu precisava, assim, de realmente quem sou eu, o que eu acredito, para onde eu quero ir. Isso mostra também que a gente, mesmo fazendo certo, mesmo crendo em Deus, isso não nos livra de algumas dores, não nos Sim. livra de algumas dificuldades, de passar, de ficar doente, enfim, né? Várias coisas fazem parte da nossa vida, inclusive como cristãos, né? É, aquele episódio dos imprevistos, eu amo aquele episódio, já ouvi algumas vezes. Porque... Parte 1 ou parte 2? Porque a parte 1 foi só a história, né? Foi Aí só a parte 2... E é justamente isso, né? Porque daí acontece tantas coisas que saem do nosso controle que a gente simplesmente não sabe mais o que fazer, para onde ir. E eu sei que eu tava bem perdida mesmo, assim, falar, meu... E as pessoas tomam o recurso de negar a Deus como uma tentativa de se encontrar, né? Aí, ao invés da gente correr pra Ele, é natural da gente. Somos pecadores e a gente vai pender pro pecado, mas ao invés de a gente correr pra Deus, a gente parece que corre de Deus. Sim. Como se fosse Vai uma achar um solução. caminho alternativo, Não, né? vou resolver do outro jeito, né? Uma coisa da reação do homem. ou aquela coisa assim, ai, não deu certo, Vou né? tentar outra forma. Tipo assim, ai, fiz tudo certinho, agora... E até de sabe? culpar a Deus, né? É uma tentação também. E eu me sentia muito abalada, assim, a minha fé é muito abalada, porque eu sempre fui de ter muita fé, assim, de tipo, meu, vamos orar pra não chover, qualquer coisa, vamos orar, tem fé, sabe? Eu sempre fui essa pessoa muito assim. E daí, de repente, eu me vi assim, Orei, deu nisso, então pra que E continuar eu orando? orava muito, assim, tipo assim, meu, não... Que isso? O que tá acontecendo? Até porque minha vida já era influenciadora. Porque daí, quando eu casei, eu comecei a postar os vídeos da casa e tudo mais. A gente fazendo comida. Então, era tudo muito exposto. As pessoas já conheciam. Já. Porque ele era muito presente. Tudo que a gente fazia, viagem, passeios. Era tudo muito exposto. E daí, nessa hora, eu pensei, meu... Mostrei tudo e agora? Quanto tempo vocês ficaram separados? Até... Antes dele falecer? Foi bem 6 pouco meses só. tempo. Vocês? É pouco tempo, Pouco tempo. mas muito tempo pra quem tá vivendo. Até É. porque a gente ficou 9 anos juntos, 6 anos casados. Bastante tempo também. Foi. Aí, meu pedido foi na onda. Meu pedido de casamento. Lembra que tinha uma tenda? Uhum. Que fazia batismo? tenda. Foi lá. Azul, lembra aquela tenda azul? Ah, lá na Anitta? Sim, Foi sim. lá. Lá a gente levava as pessoas que estavam possessas também. Também. Aquela tenda Muita servia- coisa E era o aconteceu. Ministério Infantil Era também. batismo, ministério infantil, Era o pedido de Kinder, casamento e local de libertação. Veja só, uma tenda. Muita coisa acontecia. Era aquela tenda, era boa. Nossa, era um calor, né? Era um calor. Meu Deus, lembrei agora. O Porque Marcos era, que era fez o literalmente uma vídeo. tenda. Era uma tenda de circo, assim. Foi depois do culto, né? Foi depois do culto, teve Verdade. vídeo. Nossa. Que engraçado.
Mas, ó, Mari, você, ainda que você estivesse... Porque ali, o final de quando vocês estavam juntos, não era uma coisa que você pensava, tipo assim... vou embora que vai resolver meus problemas. Você lutou. Lutei com ele, porque ele já tava no processo depressivo, né? Quando eu viajei, porque eu viajei sozinha com a minha mãe, fui visitar minha irmã que mora fora. E daí, quando a gente tava lá, foi a primeira vez que ele falou nisso. E daí ele falou, sua vida vai ser muito melhor sem mim. Porque eu só tô atrapalhando a tua vida. Você não queria separar? Não queria. E ele mandava mensagem, daí o que eu ia fazer lá no Canadá? Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, pedi pro meu pai dar um suporte, porque eu não sabia o que fazer. Eu pensava assim, gente, o que tá acontecendo? Ali começou a desmoronar, assim, porque daí eu não queria sair de casa pra não deixar ele sozinho. Aí eu tinha que controlar se ele tava tomando medicação. Aí eu postava que tava na academia, eu falava, meu Deus, eu inspiro tantas pessoas a irem pra academia, mas eu não consigo inspirar a pessoa que tá do meu lado, sabe? Eu falava assim, me sentia até frustrada, assim, sabe? Até porque, de novo, é uma escolha, a gente pode ajudar, mas é uma escolha da pessoa, né? É uma escolha pessoal. Então foi E se foi muito misturou difícil. na vida dele uma crise de fé Sim. e uma doença, né? Tudo junto. Tudo junto, exatamente. Mas o relacionamento era bom? Ou, tipo assim, o problema era a depressão, era o que ele estava enfrentando com Deus, mas vocês estavam bem? Ou não? Também o relacionamento já não estava mais legal? Até então era tudo tranquilo, assim, porque, tipo, era Deus no céu e eu na terra, assim, sabe? Tipo. Tu era quem ele tinha. Isso, e até a gente falou sobre escrever textos, ele escrevia, e meus textos eram muito bonitos, assim, as meninas até falavam, ai meu Deus, tô esperando o teu aniversário pra ver o que ele vai escrever. Ele escrevia muito bem, assim. A gente tava bem, só que do nada foi como se virasse tudo, assim. Do nada eu que era, tipo, a rainha, virei, tipo, horrível, assim. E daí ele começou a falar essas coisas de mim. Então, pegar os meus defeitos, que, claro, eu tive dentro do casamento. Era imatura, tive muitos erros, né? Eu nunca falo que a culpa nunca é de um só, né? Mas teve erros do meu lado. E daí, só que tudo veio muito à tona, de repente, de uma vez só, assim. E daí foi quando eu também adoeci. Porque daí eu pensei, gente, eu sou horrível, eu sou uma péssima esposa. Eu não sirvo pra nada, eu sou feia, deturpou totalmente a imagem que eu tinha de mim mesma. Até porque parece que, assim, foi acumulando tudo e jogou tudo no ventilador, assim, de uma vez só, sabe? Então, esse final foi bem difícil. Mas até então, era super aquilo que a gente mostrava mesmo. Era Porque real. quando ele ficou doente, eu tava do lado dele. Os vídeos sobre depressão, eu chego... quando eu assisto, eu falo assim, meu... O quanto eu tava, assim, sensível, sensibilizada, vulnerável, chorando, assim, sabe? Eu falava, meu, que difícil, né? Era muito difícil falar sobre isso. Porque, na verdade, eu tava muito fraca mesmo, assim, né? Fui me enfraquecendo, assim. Que é o que acontece, né? Quem vive ou com esposa, que vive por uma situação de saúde mental, a gente acaba, de certa forma, também, né? Passando por uma dificuldade. Não é fácil também. A gente olha muito para quem tá passando por aquilo, mas existe Quem tá do lado. as outras pessoas, né? Que acabam também passando um sofrimento, né? Tanto que quando meu pai e minha mãe que foram procurar ajuda, foram numa sessão lá com uma psicóloga, e daí eles foram pra procurar ajuda pra ele. E daí quando eles chegaram e falaram, ela olhou assim e falou assim, mas quem tá cuidando dela? E daí foi quando eu comecei cuida a de terapia. quem cuida. Exatamente. Aí foi quando eu comecei terapia, tudo. E no final disso também tive que ir num psiquiatra, tomei medicação, fiz todo o processo de medicação. Então, tipo, é tudo processos mesmo. Porque tomei a medicação, fiz o desmame. Hoje, graças a Deus, não tomo mais nenhuma medicação. Ainda vou na terapia, ainda, né? Episódio, se você precisa de terapia. Ó, vou citando aqui os episódios. Né? E daí, então, passei por tudo isso, assim, pra realmente... Meu, o que tá acontecendo? Passei por isso, ok, entendo, vivi esse processo. E agora, Deus, o que a gente vai fazer, né? Então, reescreve uma nova história, né? E muita gente falava muito sobre Jó. Até fui ler Jó na época, assim, né? Falei, meu, vamos ver o que acontece no final. E Deus restitui 3 vezes mais pra Jó, né? E hoje eu sinto que na minha vida tem sido isso, assim, sabe? 3 vezes mais de tudo aquilo que Ele já tinha me dado e Deus já era muito bom pra mim. Porque, meu casamento foi bom. A minha história foi muito boa. Nada daquilo que eu passei, eu pensei, ai, nossa, era horrível. Maldição, né? Teve um tempo que foi bem difícil. Teve um tempo que foi muito difícil. Mas hoje, assim, olhar e falar, cara, Deus ainda é criativo o suficiente pra fazer coisas muito loucas. Tipo, eu tá aqui, na minha cabeça, é uma coisa muito...
também louca, tava né? pensando, tipo, agora a gente tava aqui, eu tava pensando, gente, que volta que o mundo dá, volta né? que o mundo dá, né? gente. E aí, eu, às vezes, a gente tá gravando e eu vou muito longe. Ainda mais hoje que tem mais uma falando, a gente fica mais em silêncio. Eu falei, gente, se a gente voltasse, sei lá, alguns anos e imaginasse, dar um looping na mente, né? Mas eu sempre digo isso. Se a gente tivesse a capacidade de, sei lá, ver um flash da nossa vida daqui a 5 anos, assim, sei lá, Era eu tô cada aqui. susto, eu acho, né? A gente ia tomar muitos sustos, porque a vida da gente muda tanto, as coisas mudam tanto, né? E por isso a calma que a gente precisa ter de fazer as coisas. E saber que tem realmente, como a Lari falou, um processo, não é uma coisa. A gente não vai chegar de hoje para amanhã naquele lugar, mas existe um processo que vai nos levar. E que a gente não suportaria se a gente pudesse, se a gente visse, porque a gente ia ficar muito ansioso, porque às vezes as mudanças são muito E drásticas, a gente não né? teria maturidade pra viver o novo de Deus se a gente não tivesse passado por esse processo que nos amadurece acima de tudo, né? Sim. E assim, talvez a tentação é de cortar caminho, né? Tipo, a nossa tentação é tipo, vamos cortar caminho ou burlar, né, os nossos princípios, tal, para chegar mais rápido. E veja que, né, como é importante a gente saber que as coisas, elas mudam e elas ficam completamente diferentes daquilo que até que a gente imaginou. Poxa, eu sou assim, então agora eu vou por esse caminho. Pera, calma. O que a gente sabe sobre o futuro? Né? O que a gente sabe sobre tomar, talvez, decisões, assim... talvez que... É muito isso, assim. É confiar no processo de Deus. Porque, às vezes, a gente fecha portas que a gente fala, eu nunca mais vou pisar aqui nesse lugar. Eu nunca mais... Vou falar com essa pessoa, eu nunca mais vou... E não, isso vai passar, as coisas vão passar, e se a gente fechou portas, a gente pode se arrepender, porque o mundo, ele, de fato, ele faz um... Não é o mundo, né? A gente fala, a gente crê que é Deus, né? É Deus que faz. Mas assim, poxa, aí hoje a gente tá aqui, né? A Mari tá aqui, conversando com a gente, coisa que, poxa... Lá atrás, né, a gente sonhava com essas coisas, assim, por exemplo, né? Óbvio que talvez não especificamente o Pod Nosso, mas a Mari fazia parte do por exemplo, lá, meu Deus, há anos, sei lá, mais de 10 anos atrás, de um ministério que tinha a ver com isso aqui que a gente tá fazendo hoje, né? E assim, poxa, anos depois, num contexto completamente diferente, a Mari está aqui. Então, é lindo de ver, assim, os caminhos do Senhor. E outra Mari, né? ainda que a mesma, loira também, né? E loira, é verdade. A Cal que não gosta, né, de mudanças muito drásticas. A Mari, ela era a morena do Tchan e agora ela é a loira. Tem uma música do Marcos Almeida que fala, né, que toda dor é por enquanto. Eu gosto muito dessa frase, porque é muito verdade. Quando a gente tá passando por alguma situação, a gente não consegue pensar que aquilo é por enquanto. A gente acha que aquilo é pra sempre, né? E a gente não consegue ver. Tem uma frase também que é: o choro dura uma noite. Mas Cara, eu preciso contar uma coisa totalmente aleatória, tá? Só porque aí tá meio deprê, vou trazer um pouco de entretenimento, tá? Entendi. Cara, foi muito engraçado que eu tava num grupo com algumas meninas, um grupo de líderes, era tipo um discipulado em grupo. Daí a menina bem assim. E daí eu tava honrando uma menina, só que daí eu me passei um pouco e eu quis dizer que ela cresceu tanto que ela parecia uma lagarta e virou uma borboleta, sabe? Eu quis dizer sobre esse processo e que agora ela era uma menina muito insegura e hoje uma pessoa segura, usada por Deus, corajosa. E daí eu falei lagarta, borboleta, animaizinhos, né? Daí a outra menina assim, ó. Gente, vocês falaram isso, eu lembrei do Lipão no culto. Olha só o que ele orou, gente, que aleatório. Ele orou: Deus nos protege como a galinha protege, cuida dos seus pintinhos. E elas começaram, cara, da onde que o Lipão tirou isso? E uma outra bem séria ali, né? Da onde que o Lipão tirou isso? Que engraçado, tal. Tipo, não desonrando, né, amiga? Mas só, tipo, galinha, pintinho no meio da oração. E daí a outra, logo o Lipão é tão inteligente, né? Fez uma comparação. Gente, burra, isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Aí a menina, o brilho dela foi subindo. E ela, sério? Burra, é você. Isso tá na Bíblia. Enfim, mas por que eu falei isso? Porque Deus cuida de nós como a galinha cuida dos seus pintinhos. Não, é porque eu ia dizer... Ai, me cuspindo aqui. Também tem um ditado popular, só que é uma música, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pode parecer uma noite longa, gente, porque, meu Deus. Só que Deus vai
vai fazendo coisa, bem como tu falou, é outra Mari. Eu me sinto outra pessoa, assim. Tenho novos sonhos, tenho novas vontades. E a gente brincou do cabelo, mas isso marca essas mudanças também, né? Essas mudanças externas. A gente recém falou, gravando um outro episódio, que eu nem sei quando sai. Mas a gente falou da Lari quando fez 30 anos, que ela também mudou algumas coisas Aí externas. daí tu contou que, né, vai fazer alguns procedimentos. Aí também. agora é ao contrário. Eu tirei sobrancelha, eu escureci o cabelo. A Cauã, E agora ela vai fazer ao ela vai contrário. repaginar. Ela vai botar peitão, Ai, que boca bem grande. Ela falou, Vocês conseguem me imaginar? Glúteos. 350 cada um. Aí, meu filho, Não, eu sou assim, do meu jeitinho, neutra. Não tenho tatuagem, não pinto cabelo, sou quase assembleiana. Não, As assembleianas não são neutras, amiga. Nada. Elas são tudo né, bem. elas usam umas Elas são bem exuberantes. é verdade. Bonito. Mas tu falou da música, aquela que... Vou dar um gancho. Sabe uma música que eu sempre penso também? É aquela das minhas feridas, saia poder pra curar. Eu acho que essa música representa um pouco da minha vida, assim. Porque foi tantas feridas, assim... E quem é curado ajuda os outros a curarem, né? Tanto que quando a gente conversou sobre o podcast, a princípio é só falar do Pod Lover, porque eu sou muito fã, poderia citar aqui vários episódios. Mas eu penso assim, realmente a minha história, ela hoje serve pra dar essa esperança, pra dar esse negócio assim, Deus faz. Pode parecer que tá demorando, pode parecer que tá difícil, pode não se ver, mas eu também não me via. E lá atrás, nunca ia imaginar em hoje estar aqui, em pensar em todas as coisas que eu passei. E, inclusive, num momento muito difícil, até eu comentei com elas, eu recebi todo o apoio, né, aqui da Onda, que vieram me ajudar no momento que eu tava muito, muito, muito mal, assim. Então, Deus, ele nunca desampara. Ele sempre mostra o cuidado. Tipo as galinhas. as galinhas e os pintinhos. Ele sempre mostra. E teve, assim, algum momento que nesse lugar que você falou assim, cara, eu nunca mais vou ser feliz. Acho que eu não vou conseguir sair dessa. Sim, sim. Eu lembro que eu falava pra minha mãe assim, meu mãe, como é que eu vou fazer? Eu quero muito ser mãe. Como que eu vou começar agora do zero? Tipo assim, 28 anos, daí, preguiça. Nem sei mais como é estar na pista, não sei paquerar, não sei o que eu faço, sabe? Tipo, não sabia o que fazer, imagina. Perdeu a esperança. Tipo assim, né? O que foi 9 anos atrás, a mesma pessoa, o mesmo jeito. Pensava, e daí ainda muito exposta, daí pensava, mostrar alguém aqui, daí... Agora que eu tô me levantando, foi muito rápido, logo eu já conheci o Léo. Pensava, será que eu mostro? Será que eu não mostro? Será que eu vou casar de novo? Será que vale a pena? Será que não vou? Sabe? Será que... Tudo isso, todas essas dúvidas, assim, sabe? E tu acha que, assim, o fato de tu expor a tua vida ali como influenciadora, isso teve algum impacto, assim, direto, assim, por exemplo, te sentiu mais julgada? Teve situações assim ou não? Ou te Tu acha que não? ajudou? Ou te ajudou? Eu acho que me ajudou. Porque vieram muitas pessoas sempre muito carinhosas, assim. Hoje, eu já tenho algumas pessoas, assim, uns hates que vêm, assim, de vez em quando. Mas a maior parte são pessoas que, tipo, estão ali pra ajudar, estão ali pra contribuir, sabe? Então, às vezes eu falo, porque no começo eu não expus nada, né? Ali, quando eu teve a separação, eu falei assim, a decisão não foi minha, eu não quero falar sobre isso, mas aos poucos eu vou voltando, porque daí estourou a pandemia. Então era caos em cima de caos, assim, entende? Eu pensava assim, meu Deus, a minha vida tá um caos, o mundo tá um caos. Será que Jesus vai voltar agora? Sabe assim? Em que ano que ele tirou a vida dele? Foi em 2020. 2020, não faz Nossa, muito... que significativo também, né? Porque realmente foi... O mundo tava... O mundo tava. Crise. É. O mundo Você imagina, tava- eu saí de casa, daí voltei pra casa dos meus pais, aí não podia sair de casa. Que mês que foi? Foi em junho, dia 7 No de auge. junho. Isso era No auge. muito no começo ali, né? Abriu mais Sim. 3 meses depois que começou a pandemia. Foi quando fechou tudo. Eu gravei pra uma televisão aqui, não sei o que, Record, Rick Record, sei lá, Jornal do Almoço, sabe? Eu gravei como seria daqui pra frente a escola com os meus filhos em casa. Eu me sendo eu a lembro disso. professora, a pessoa que coordenaria os estudos dos meus filhos.
Porque assim, a ideia era que nunca mais ia Tava voltar. achando que tu ia agora ser. Eles que falaram. Ela tinha na agenda daquele ano. A Larissa pirou, né? Deixa eu Tu falar. pirou, né, amiga? Tu pirou. Tu Vou pirou. expor, vou Tu- expor. olha, a Larissa Não, deu uma é porque pirada ela é legal. intensa, é o jeito dela. Primeiro que Eu ela vivi a começou, pandemia na intensamente. primeira semana começou a fazer lives de alongamento, receita. Daí eu falo, amiga, o que tu tá fazendo? Não, é porque as pessoas não sabem o que fazer. Eu quero ajudar elas a passar em casa Depois mais. ela Eu começou ajudava, A tinha Lara live com- empreendedora. a né? estocar alimento. Eu estoquei muito alimento. Não, mas olha o que ela me disse. Eu não sei se já disse aqui. Mas a gente tinha um evento no final de 2020 que era um encontro de mulheres, uma conferência de mulheres. E tava combinado que ia vir uma convidada. E aí a Não, Lari... pera, mas foi a convidada que falou Eu isso. sei, só que tu acreditou. Sim, eu E eu acreditei junto. Porque daí Mas o é Geise que, falou... é eu que acho ninguém você- falava que o mundo ia acabar. Assim, Não, mas deixa eu falavam. explicar. Tá. A mulher ia vir, ela ia ser a Era preletora. uma mulher bem séria da... Uma mulher séria, Seríssima, bem coerente, uma mulher bem coerente. legal. É que realmente tava todo mundo no meio daquele... Ninguém sabia o dia de amanhã. E daí, eu lembro que eu falei... Eu não lembro que a gente tava conversando. Eu que- mandei mensagem pra ela, pra confirmar se tava tudo mas certo. eu lembro que eu ouvi de ti. Isso, daí eu falei com ela. Daí eu vim com essa informação, entendeu? Isso, que a mulher falou que ia estar cancelando a agenda porque ela não sabia como é Se que ia tá o estar final do céu. Ela ia viva, estar se todo viva, se mundo- Jesus já não teria voltado. Porque ela tava certa que Jesus ia voltar. E daí a Lari, cara, isso tá mexendo muito comigo. Realmente, eu não sei Sim, se a eu não gente parei chega pra até pensar. o fim do ano. E a Lari falou, acredito muito nela. Eu Pra falei, mim, ela nem falou isso, que ela já sabia que eu ia estar no meio. Eu falei, Geise, a Lari vai cancelar a vinda dessa preletora, porque... E assim, é uma mulher que a gente respeita. Eu pensei, cara, vai que Deus tá falando com ela, não tá falando com a gente. Sim, eu pensei, meu Deus, ela sabe de algo que eu não sei? Daí o Geise, calma. Ela sabe A de algo que gente eu não sei. vivia com esse sentimento. A Larissa Sério? estocava farinha. Primeiro a gente Muito não ia leite, fazer muito leite. farinha Eu e nunca me leite. esqueço a bronca que eu ganhei do Lipão, porque assim, ó, eu sei, eu me passei um pouco do limite. Mas aí, Perdeu total. porque eu ia por partes, tipo assim, arroz. Tinha que ser com calma, porque senão o Lipão falava que eu era louca. Aí quando chegou no leite, que eu cheguei, não tinha mais leite pra comprar. Só tinha daquele ninho, sabe? Só que o ninho Era é caro, R$8 caro. cada caixa. E naquela Eu época... trouxe- eu lembro que eu levantei assim, uma parede de leite de ninho. Só que, meu Deus, eu deixei minha vida lá pra pagar, entendeu? Quando o Lipão viu aquele monte de ninho em casa, ele falou. Aí foi ali, ele falou: chega de comprar comida, para! Eu não sei mais o que vai fazer com tanta comida. Larissa, pelo amor de Deus, quanto tu pagou nesse ninho? E tinha que comprar por CPF. E eu fui indo aos poucos. É sério, eu tava bem Tava maluca. preparada Não, ela pro fim do perdeu mundo. Todo totalmente mundo. o Eu controle. avisava as pessoas, gente, qualquer coisa, eu tô com bastante comida. Venham pra minha casa, a gente fica aqui. Não podia ser de casa. Não, mas aí, pra sobreviver, tinha que ir lá em casa. Parece aqueles filmes, Zumbi, né? né? Mas parecia um Apocalipse filme, zumbi. né? Parecia. Parecia. Imagina, nem e dá eu pra pensava assim, ó, acreditar. era só um caos na minha vida, agora virou É um caos no mundo. todo. É, a gente tá falando da tua vida, né? De repente, vamos lá. É porque todo Mas mundo é que eu viveu digo, um caos tipo, e... É, vocês entendem? Não, mas isso assim, o quanto isso Isso deve ter tá- amplificado tudo. também pra ti, né? Porque tu imagina, tu já não Nossa. tá bem, daí já tá tudo não tá bem. Meu Deus. É difícil assim, É, né? nossa. Tu manter, né? Mas aí tu se sente compadecida, né? Porque daí tá todo mundo ruim mesmo. É, tem esse lado. Mas aperta muito mais, né? Nossa. Foi tenso. Mas então tu chegou a perder a esperança, né? Sim. Porque eu acho que isso que é o interessante disso tudo, né? É perceber a misericórdia de Deus mesmo, até em renovar a esperança. E é interessante que Romanos ele fala, né? Lembra, eu não vou lembrar da sequência, mas a perseverança que gera fé. Lembra aquela sequência, né? Romanos, acho que é 8. 12, né? Acho que é 12. Não, A tribulação é que gera perseverança, enfim. A perseverança, por fim, fé. Mas por quê? Porque quando você olha para trás, por exemplo, quem passou por tribulações e aquilo você permaneceu e deixou que Deus pudesse te transformar no meio daquilo tudo e tudo mais. Quando você passa por uma próxima situação, você olha para trás e você fala: eu conheço esse Deus. Eu conheço quem me tirou desse lugar. Eu conheço o que ele é capaz de fazer. E por isso que a gente passa por mais uma tribulação, e porque isso é natural da vida, né? A Mari, uma mulher de Deus, liderava, andava com Jesus e tal, não merece passar por isso. Então, não é assim, né? A gente crente passa por situações terríveis. Eu já contei também, não tanto assim, mas também com coisas muito terríveis na minha história. E eu acho que todo mundo acaba se identificando porque já passou por tribulações, mesmo amando a Jesus, mesmo servindo ao Senhor.
E quando passa e permanece, não fala assim, quer saber? Então eu vou embora, não, acabou, não quero saber desse Deus, porque não faz nada pra mim, não me resolveu a minha situação. Quando você permanece, você percebe o cuidado de Deus e tal. E mesmo que nesse meio tempo desfalece, por exemplo, você contou que chegou momentos, por exemplo, que a tua fé foi super abalada. Foi abalada. E aí você pode querer tomar outras decisões, né? Tipo, como que foi esse processo? Porque assim, ó, como a minha família é muito, muito cristã, né? Eles estavam ali comigo. Então, tipo, a minha mãe orando, meu pai orando, e segura no colo, e vem, e vamos, e tudo isso era a minha fortaleza. Então, eu sabia que por mais... Eu sabia assim, ó, eu posso querer negar, tipo, negar Deus, querer não estar mais com Ele. Mas, no fundo, eu tinha o Espírito Santo que falava assim, sabe que não, sabe que é o único jeitinho que tu vai conseguir passar por isso mais forte é comigo. Porque se não tá comigo é mais difícil ainda. Comigo já é difícil em alguns momentos. Tem, então não dá. Então eu sabia disso. E realmente era onde tinha o descanso, assim, a paz, né? Tipo assim, às vezes eu chorava. Aí eu ouvia uma música, parecia que tipo, não, vai passar, sabe? Isso vai dar certo. Tipo, um momento... Eu pensava, não, algum momento, certo, eu vou acordar, tipo... Porque também, né, muito... Como a gente fala, assim, muito inspirada por filmes Disney. Às vezes a gente pensa que vai, né? Tipo, acordar e plim, né? E não é bem assim, né? Vai Então, beijar um sapo e vai aparecer um príncipe. Então, aprender a passar pelos processos. Eu tive que amadurecer muito. Foi muito dolorido. Mas tudo isso me fez ser quem eu sou hoje. Tanto é que eu olho pra trás... E por mais que seja trágico a história, eu hoje agradeço a Deus por ter passado, porque eu posso ser mais forte, posso saber que qualquer pessoa que às vezes vem falar uma coisa, fala, não, mas independente disso, Deus sabe o que faz, porque lá na frente, algum propósito isso aí vai ter. É porque os nossos testemunhos, eles forjam na gente um coração com esperança, né? Porque tu pensa assim, se Deus já fez uma vez, Deus pode fazer outra, né? Então, quando a gente passa por um testemunho, assim, e a gente tá passando por uma situação difícil, a gente se torna mais forte, não porque nós que somos fortes, mas porque a gente entende que em Deus existe uma força e aquilo faz com que a gente possa ter esperança em outras situações semelhantes. Então, tu olha aquilo e tu pensa assim, não, mas Deus já transforma a situação. Deus tem poder. É como se fosse uma confirmação, uma esperança que é construída dentro da gente. Por isso que eu vejo assim, a Bíblia mesmo é construída de testemunhos. Eu sempre penso, tem uma viagem que é assim, que a Bíblia podia ser só doutrina, só Deus dizendo Livro como de tem que ser. regras e... Mas por que tem histórias, né? Porque as mais histórias mostram as fragilidades do homem, como Deus age. E a gente vai, de alguma forma, se identificando com aquilo, fortalecendo a nossa fé em cima daqueles testemunhos, né? Que lindo, Lê. Tem teu corte já, William. Foi bonito. E é muito legal, isso, eu sempre penso isso, né? E as nossas vidas também. A gente não tá ali na Bíblia, mas as nossas histórias talvez pudessem estar, né? Se nós tivéssemos... né? Mariana, capítulo 3. Poderia ser. E como é bom, né? Ouvir testemunhos, ouvir histórias. Não, e é legal porque as pessoas vêm contar, tipo, que nem vinham falar pra mim da história de Jó. Não, confia, né? Tirou tudo, Deus restituiu. E a minha história favorita é de José. Porque o carinha pra dar tudo errado, né? E dá errado de uma vez, ele vai tendo e dá erado de novo. Então eu falava assim, não, mas lá no final... Ele é o governador do final. Egito, Ele é o governador, ele mata a fome entendeu? de todo mundo. Tá só pelo final. Deus... Tem uns Eu outros pensava, final que é não, ruim, vai mas dar esse aí tá bom. Jesus A minha acabou família vai vir. Tem uns que não deu muito certo. Mas o grande final, né, daqueles que final. creem, é um grande banquete. Não vai É a ter glória, choro, não vai é a ter nossa lágrima. É isso aí. E eu acho que até nesse meio tempo, quando a nossa fé desfalece, a gente às vezes, poxa, toma até, tipo assim, tem pensamentos contra o Senhor. Algumas coisas que acontecem, parece, nesse meio, assim, eu acho tão legal, assim, de saber que o Senhor, Ele entende, sabe? Você percebe, por exemplo, várias, como, por exemplo, a Lê estava falando aí, das histórias da Bíblia. Você vê várias histórias, você percebe, assim, Deus com Davi, Nossa, Davi, quando ele ali que acontece aquela questão do profeta Natan, ele é disciplinado por Deus e, tipo assim, ele veste saco, fica lá na dele, assim. E eu imagino que, assim, ó, amaldiçoando todo mundo.
E Deus pacientemente espera por aquele momento. E quando Dá ele teu show aí, volta... depois a gente conversa. É, exatamente. Eu vejo isso muito, assim, interessante. Como que Deus também... Eu entendo, assim, que Deus, ele tem paciência com a gente. Mesmo quando a gente desfalece, ele tá no mesmo lugar, pacientemente. E a gente... Quando a gente volta para aquele lugar, a gente percebe, meu Deus, eu estava errada, né? E o Senhor esteve no mesmo lugar, pacientemente esperando. Ele é o sumo sacerdote que se compadece porque experimentou a humanidade, né? A fragilidade, viveu o luto, viveu Exato. traição, viveu rejeição, viveu abandono, viveu injustiça. E a Lari comentou sobre o fato de que Deus entende, e eu também queria destacar o fato de que Deus está no processo, né? Deus não está só na restituição. Deus estava com o Jó no buraco, né? Deus não está com essa nova Mari, mas Deus estava com aquela Mari em crise, sofrendo, né? E chora junto. Ele não e deixa a participa. gente participar do processo Sabe qual é o sozinho. menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Né? E é tão interessante isso, porque assim, ó, parece que não tem razão pra Jesus ter chorado, porque ele ia ressuscitar Lázaro de choro. Cadê Lázaro? Por que ele chora? Se ele sabia que ele ia voltar. Porque ele sentiu, assim como nós, aquela dor daquela morte. Mesmo ele sabendo que ele tinha poder Ele sente. pra promover ali e trazer a vida. Né? Então, não tem a ver com desfalecer na fé, mas tem a ver com a nossa humanidade e a dor que a gente sente em situações que são da nossa vulnerabilidade, né? Que foi o que Jesus... Até a última vez que eu preguei, eu não sei... Eu preguei sobre algo parecido e eu até estava falando sobre isso, né? Sobre uma das promessas mais duras de a gente aceitar, porque a gente pensa as promessas do Senhor, né? As promessas do Senhor são maravilhosas. Mas ele prometeu que no mundo a gente teria aflições, né? E essa promessa a gente fala, tá amarrada em nome de Jesus, né? Essa aí não tá na caixinha de promessas, Essa aí não tá na caixinha de escalham essa aí. promessas. Mas essa é uma promessa importante também, que a gente se lembre. Acompanhada de uma verdade, Exato, mas e aí tem um bom ânimo. exato, e a promessa, ela veio, a sequência da promessa, ela veio a solução, né? Então, que tem de bom ânimo, né? E creia em mim, eu já venci todas as coisas, isso aqui tudo vai passar, a gente vai para um lugar onde não haverá mais choro, dor, doença, desemprego, enfim. E estaremos com ele, né? Então, as aflições, elas não são específicas para algum tipo de pessoa que não ama Jesus. As aflições, elas estão aí para todos. Nós estamos nesse mundo. Sim. Né? Mas há esperança. Porém, no processo existe uma parte importantíssima, que é nossa responsabilidade de passar pelo processo amando a Jesus. E não murmurando, e não chutando balde. Embora quando a gente faça isso, mesmo que a gente passe por isso, mesmo que a gente desfaleça, a nossa humanidade grite, ainda assim o Senhor vai ter paciência. Mas muitas vezes nós estamos perdendo de conhecer o Senhor no meio do processo, porque a gente está tão desesperado para sair disso, está tão desesperado para chutar, para gritar, e se distrai, porque o Senhor está nesse lugar dolorido. Ele está ali, ele está com você. E a nossa responsabilidade é perceber o Senhor em meio aos processos. Amém. Muda o corte, William. Ficou melhor. Esse foi bom, esse foi bom. Vai lá, agora é a tua vez, que eu ainda consegui corte bom. Tem dias que o William... Tem dias que o William, coitado, quase ora pedindo a Deus. Que onde que eu vou cortar? Qual que eu vou cortar? O que eu faço? Só tem bobagem. Filha, Senhor, traz Poxa, revelação. rendeu, hein? Rendeu. ó, Caraca. William Ô, tá Mari, deixa eu te conteúdo. dar uma palavra. Ai, meu Deus, eu tô Meu Deus! Ai, Carol. Eu tô aqui pedindo palavra todo episódio. Só ela porque é nunca falou convidada. nada pra mim. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu processo, ele ainda não acabou. Sabe? O que Deus tem pra fazer pra ti é uma restauração. Às vezes a gente imagina a restauração de Deus em alguma área que é a área que às vezes a gente tem a maior necessidade ou área que está relacionada aos nossos sonhos. Mas o que Deus tem pra ti é pra restaurar realmente a tua vida com Ele. Sabe? Amém. O mesmo lugar onde que tu parou lá, onde tu tava, que tu imagina assim, que foi o teu auge. Aquele não era o teu auge. Aquilo era apenas o começo daquilo que Deus quer fazer. E Deus quer voltar lá para Ele fazer algo muito maior e ainda muito mais grandioso da parte dele na tua vida. Então, assim, ó, não se sinta satisfeita, porque um bom casamento, um trabalho, todas essas coisas, elas podem nos satisfazer, porque são boas, são lícitas, nos trazem alegria. Mas a profundidade daquilo que Deus quer fazer em ti é muito maior. Então, que tu não se sinta satisfeita, mas que tu se sinta desafiada nesse ano a restaurar toda a tua vida e que Deus possa te usar ainda mais. Amém. Muito bem.
Mari, muito obrigada. Eu amei ter você aqui. Eu amei tava participar. ansiosa. Eu tava muito. O Léo falou pra ti, né? Falou, Falei, por que tadinho. tu falou pra Lari? Que vergonha. O Léo, marido dela, falou. Porque eu fui confirmar, né? O Mari, olha, né? Porque eu já tinha falado, né? Mari, vamos participar do É pod. que sempre que eu posto, eu não postava, tipo, pra, né? Eu posto pra. Me edificou. Influenciar Quero outros. que edifique outras Claro. pessoas. Daí ela, vamos lá um dia, deu. Vamos, mas aquele vamos lá, né? Vamos, tipo assim, Não pensei, vamos né? se combinar aquela coisa. Aí a gente aí ficou um buraco Tipo, aqui no aquele final a gente do se ano. fala, né? Tipo, aquele Vou ver e te falo. Vou ver e te aviso. É um ceguinho, assim. Vou ver e te aviso. E aí eu falei, não, peguei a Mari no final do culto. Eu falei assim, tu pode tal data? Daí aí ela assim, bem, acho que posso. Aí o Léo. Fingindo costume. Aí o Léo. Ela pode sim, ela só tá esperando por essa data. É tudo que ela quer. Ninguém tá fazendo essa cara de plena aí. Muito bom, Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amei. Eu amei Um estar aqui prazer com te vocês. Eu amei estar convidada. Continuem firmes e fortes. Amém. Ai, eu quero Tá. anunciar que eu vou tirar. Outro ódio nosso. Ei, quero dizer que eu vou tirar umas férias. E já temos a substituta. Pode ser essa cadeira pra você? Muito bem, eu amei esse quadro. Acho que a gente pode abrir pra mais pod. Logo. Claro, eu depende, né? adoro os Depende da podlovers. qualidade do Da que vem. qualidade Essa do- foi boa, quero ver Nossa, superar. boa, tem que ter uma história Tem que boa. trazer comida, né? Também. Tem que trazer É verdade, comida. errei, né? Comida. Ou posso vir uma outra vez e trazer pra mim. Pode. Tá convidada. Pode mandar lá nas nossas casas. Aquela bem empolgada, morrendo de fome. Gente, eu amei. Se isso foi bom Maravilhoso. pra vocês, né? Se edificou vocês. Não é se. Não, Tem foi, que claro curtir que foi. e tem que comentar. Não, eu ia dizer, se você lembrou de alguém específico, Ah, tá. né? Manda. Aí manda esse Até se não episódio. gostou, até se não... Manda também. Também. Manda também, porque às vezes a gente não sabe o que as pessoas estão passando. É Então verdade. posta lá no grupo da academia. Gente, inclusive, deixa eu falar uma coisa que eu achei bem interessante. Abrindo um parênteses aqui, nada a ver. Eu olhei hoje, ocasionalmente, os comentários do que a gente falou sobre violência doméstica. Eu fiquei impressionada. O da A Ana quantidade, a quantidade mesmo, de pessoas comentando Eu que não olhei. passou. Vários, assim, sabe? Umas pessoas bem... O quanto era importante a gente falar sobre isso, Interessante. né? Tão legal. E aí, eu fiquei pensando que, às vezes, quando a gente foi fazer o da Ana Hickman, a gente pensou assim, será que tem um público, né? Será que Sim. vai ser algo que as meninas vão gostar? E realmente tinha, né? Sim, Então, é, às a vezes, gente tem não pessoas... sabe. A gente não sabe do que as pessoas estão passando. As dores das né? pessoas. As dores, alguém que tá vivendo com alguém com depressão. E outra, sei lá, tantas, tem né? coisa Tem que as muito pessoas... tema ainda pra explorar. tem. muito. E tem coisas que as pessoas passam, não tem coragem de falar. E quando a gente aqui tá na liberdade. Então a gente vai falando, e às vezes é a única coisa que as pessoas têm É. pra ouvir uma segunda opinião, pra tomar uma coragem pra fazer algo. Pra virar chave, né? Exato. E, por exemplo, assim, poxa, não sabe. Então eu vou denunciar, por exemplo, no caso. Né, de violência doméstica. Enfim, então eu acho que tem temas que são muito importantes. Hoje foi um tema muito Muito importante. É baseado nisso que a produção mandou uma mensagem aqui, ó. Pede pra se inscrever, mandaram. Tá. Se inscreve no canal. É, amiga, é isso aí. Deixa o like, comentário. Viu, gente? Palavra Até da porque Mari. você recebe a notificação. né? Se você não é inscrito, às vezes tem que ficar lá toda hora caçando e tal. Gente, se inscreve e ativa o sininho. Aí vocês são notificados assim que sai, tá? Assim que sai, vocês são os primeiros a chegar aí pra vocês. Comenta, óbvio, né? A gente já falou 1000 vezes, porque isso ajuda no engajamento. Isso mais pessoas Tem uma vão ficar pessoa que comentou lá, conhecendo. tô comentando só pra engajar. Só pra engajar. Maravilhoso. Pode ser, Pode gente, a logo gente que aceita. comenta só pra engajar. Bota o coração, já tá legal. Bota um ponto. Bota um ponto. Não... Mas isso é legal mesmo, né? As pessoas aqui Não, mas não ajudam a bota um crescer. ponto não, né? Pode escrever uma É, frase. bota eu amo a Larissa, sei lá. Coloca o pod nosso na Arena Joinville. Que Meu Deus! Mandou. Nós já falamos sobre A gente já isso falou, esses amiga, mas dias. como é que você vai ter nós? Se tu puder chamar tua A mãe, gente tua falou família de sobre Natal. isso. A família do A família de Natal já dá para arquibancada. É, já dá uma galerinha. Muito bem, gente. É isso. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada, Mari, mais uma vez. Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio.